Fala comigo, minha tropa, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí, né, a mais um vídeo nosso aí de análise. O negócio é o seguinte, eu tô aqui pra te ajudar a se preparar pro seu final de semana. Final de semana que tem muitos jogos, sábado e domingo recheado. Então separei aqui 13 jogos no domingo, 10 jogos no sabadão. Vou falar um pouco mais sobre eles, são jogos que eu gosto bastante, né? Jogos aí de Série A, Série B, tem Campeonato Espanhol, tem Premier League. Não juntei todos os jogos pra falar sobre, porque vai ficar gigante o vídeo, né? Então, vamos fazer aqui sobre os principais jogos que eu gosto. Já aproveitando, se você gosta do conteúdo, se você gosta do canal, já se inscreve aqui, deixa seu like e bora pra cima, beleza? Vamos falar aqui. Mudei errado, mas tá certo já. Bora lá, sabadão, né? Que começa aí. Acho que esse tamanho aqui tá bom, né? Começa com Tottenham e Manchester United, jogo interessantíssimo pela Premier League, tá bom? Eu gosto bastante desse confronto, pra falar a verdade. O United vem numa fase boa, apesar do empate na última rodada. O empate contra o Nottingham Forest, que é um time que está mal no campeonato. E o United vem jogando bem, por incrível que pareça, enfrenta o Tottenham que oscila bastante. A gente pode ver que ganha, empata, ganha, perde, empata, ganha, perde, perde. Ganhou do Copenhague, mas vem de 2 derrotas na Premier League. Chega pressionado para o clássico. Nos últimos confrontos diretos, o Tottenham tem 5 vitórias, 2 empates e 3 vitórias do United. A gente pode ver as 2 últimas por 1-0, inclusive na final da Europa League, né? O Tottenham, o último confronto entre eles foi a final da Europa League em maio, e o Tottenham saiu campeão, venceu os últimos 4 confrontos, empatou 6. Na verdade, o United não ganha do Tottenham desde 2022, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Então, o momento no confronto direto total do Tottenham são 2 empates e 1, 2, 3, 4, 5 vitórias do Tottenham, inclusive uma final de Europa League, uma final de campeonato internacional. Mas eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, viu? Eu prefiro o futebol que o United tem jogado ao futebol do Tottenham. É um jogo que me inclina aqui pro mais de 1,5, beleza? A gente pode olhar as odds aqui. Tottenham United, mais de 1,5 gol, a de 1,20. Seria para uma dupla mesmo, né? O United tem saído bastante gols nos jogos, tem feito gols e tomado. É um time bem interessante, tá bem legal de ver essa retomada do Manchester United, vamos assim dizer, né? De uma forma geral, uma retomada do time mesmo, voltar a vencer, está criando uma identidade. Ainda não é aquele Manchester United, mas está criando uma identidade, está ficando um time bacana. Talvez essa 1,70 para o United vencer um dos tempos eu gosto, mas para mim a melhor entrada aqui seria esse 1,5 mesmo, para duplar com alguma entrada, beleza? Tem aqui Como e Cagliari. O Como é um time bem interessante de trabalhar. É um time que tem tendência aí para ambas marcam, para gols, apesar de ter 2 0-0 aqui, que não é comum, tá bom? Uma média deles de gols aí beirando 2. O Cagliari tem uma média de 2,6 gols por jogo, faz e toma, então espero que um jogo bem aberto, uma vitória do Como com uma certa tranquilidade, não, porque o Como eles complicam os próprios jogos, tá bom? Muitas vezes eles estão ganhando, estão jogando bem, desligam, acaba tomando um gol ou outro ali, mas um Como vencer em mais de 1,5 eu acho interessante. Aqui uma dupla chance, ó, Como empate mais de 1,5, será que dá odd isso aqui? Odd 1,42, uma oddzinha bem magra, né? Mas é um jogo interessante, principalmente aqui para ficar de olho no ao vivo, tá bom? Como eu disse, o Como ele pode ter lapsos, eles podem jogar como um timaço, mas muitas vezes joga como um timinho, e isso me deixa com o pé atrás demais também para fazer apostas pré-live nele. Quando eu faço, eu vou sempre pro gol, não gosto de ir em vitória deles. Terceiro jogo, Sunderland e Arsenal. O Arsenal tem uma derrota, 8 vitórias e um empate na Premier League. É o melhor time disparado, já está 6 pontos na frente do Manchester City, com 10 rodadas, né? Então são 10 rodadas, 6 pontos à frente. É um início de campeonato maravilhoso. Sofreu apenas 3 gols em 10 jogos. A zaga é disparada a melhor do campeonato, né? A segunda melhor defesa do City, do Liverpool e do Tottenham. Cada uma tomou 8 gols. 5 gols a mais que o Arsenal, tá bom? Então, o Arsenal tá voando. O Arsenal é favorito. É franco favorito, mas o Sunderland faz um ótimo início de campeonato. É o 4º colocado.
Não compro essa odd do Arsenal 1,38, tá bom? Não compro essa odd do Arsenal 1,38, não gosto dela nem a pau. O histórico aqui são 8 vitórias do Arsenal, 2 empates e 0 vitórias do Sunderland, mas a maioria dos jogos são 13, 14, até 2021 foi o último. Mas outra fase, né? Outro Sunderland. A gente não pode se apegar nisso porque o Sunderland faz uma Premier League completamente diferente de tudo que já fizeram. É o quarto colocado, um time chato. Ganhou do Chelsea fora de casa, acabou empatando com o Everton, né? Esse jogo aqui foi na segunda-feira. O jogo foi bem ruim até, pra falar a verdade. Então, olhando para esse jogo aqui, acredito que talvez vai ter um handicap bem bacana aqui pro Sunderland, ó. Vamos no outro lá. Eu prefiro. Aqui, ó, handicap. Aqui, um mais 2 pro Sunderland, pode perder por 2. Um 2,25 aqui, ó, pode perder por 2 gols. 2,5. 2,5 melhor ainda. Ó, de 1,22. Pode perder por 2 gols. Se tomar 3 ou mais, a gente perde. Mas eu gosto muito dessa entrada. Entrada claramente para fazer alguma dupla. 1,5 eu não gosto. Acho que talvez a única entrada que eu faria, eu não compro esse Arsenal vencer a 1,40. Eu ficaria aqui mesmo. E aí a gente faria alguma dupla, né? Porque não gosto. O Sunderland pode muito bem complicar o jogo. Pode ser também que o Arsenal passe o carro, a gente não sabe, é o futebol. Mas a tendência aqui é um jogo chato, um jogo difícil, beleza? Brasileirão, Atlético Mineiro, Sport na Ilha do Retiro. Sport não ganha de ninguém. Rebaixado no campeonato, né? Enfrenta o Atlético Mineiro que vem do momento bom, tá bom? Tem jogado bem, melhorou muito. Estão 5 jogos sem perder. Esse jogo contra o Inter, inclusive, estava com um a menos desde o início do jogo, não perdeu. O Sampaoli encontrou um jeito do Atlético jogar que tem dado bons frutos. Essa de 2,20 para o Atlético vencer aqui, eu gosto muito. Sou cruzeirense, vocês estão cansados de saber. Não quero que o Atlético vença, mas de 2,16 para vencer o Sport. Mesmo que na Ilha do Retiro, eu gosto bastante. Juventude ganhou do Sport na Ilha do Retiro, né? O Derek Lacerda, que é o principal atacante deles, está afastado por indisciplina. Então, jogo interessante aqui, odd muito boa pro Atlético, tá bom? E pode pegar até, se você for mais ousado, pegar até um Atlético e mais de 1,5 aqui, ó. Odd 2,71, se você for um cara mais safe, pode pegar um Atlético e mais de 1,5 também, Atlético ou empate. Um odd 1,80. E se você for safe de tudo, empate o Atlético e pro Atlético fazer um gol na partida, odd 1,48. Por vitória do Atlético, né? E o Atlético marcar um gol na partida. Não, vitória e um gol na partida não, gente. Perdão. Foi burrice. Empate o Atlético e mais de um gol, mais de meio gol pro Atlético na partida, tá bom? Essa entrada aqui é muito boa. Gosto bastante, pra falar a verdade. Novo Horizontino e Remo, Série B, fase final aqui. Confronto direto é o quinto contra o quarto, 56 com 58 pontos. O Remo, que quer subir, né? Tá na luta. A Série B tá bem bolada, do sétimo pro segundo. São 3 pontos de diferença apenas, né? Então, são 4 vagas para 7 times, basicamente. O Novo Horizontino ficou 2 vezes em quinto colocado, em 2024 e em 2023 foi o quinto colocado, que recebe o Remo em casa. Jogo muito difícil. O Novo Horizontino vem de 3 jogos sem vencer. Desses 3 jogos aqui, pegou o Amazonas, zona de rebaixamento, Botafogo, zona de rebaixamento, e o América, que é um time que não briga por mais nada no campeonato. Se recusa a vencer, vejo o Remo chegando melhor pro jogo, tá bom? Mas a sequência é muito melhor, né? Talvez um gol do Remo na partida aqui tenha valor. Mas de toda forma, não acho muito interessante trabalhar nesse jogo no pré-live, porque realmente é um jogo muito difícil, gente. Muito difícil. Remo total de gols, 1,55. Gosto dessa entrada. Acho uma entrada ok, não acho uma entrada maravilhosa, mas gosto. O Remo tem média de 1,9 gols marcados nos últimos 10. Marcou gol em 9 dos últimos 10 jogos, independente se está em casa ou fora. Então gosto dessa entrada. De resto, nada interessante, beleza? Espanhol e Villarreal, esse jogo aqui eu acho muito bom mesmo.
esse aqui é um jogo pra gente ir pro mercado de chutes a gol, beleza? Chutes a gol, gosto muito. São dois times que finalizam, dois times que finalizam com qualidade, finalizam no gol. É um mercado para se ficar de olho, tá bom? Mais de 2,5 do Villarreal, mais de 3,5 do Villarreal, pode até ser um mais de 2,5 do Espanhol, mais de 3,5 do Espanhol. 1,5 também, acho bem interessante. Vitória eu não gosto de ninguém, eu prevejo um jogo mais equilibrado, beleza? Vasco da Gama, sabadão, 18 horas. Vasco e Juventude. Vasco é favorito, apesar das últimas 2 derrotas, né? São Paulo, que deu uma melhorada no campeonato, e o Botafogo, que jogou muito bem contra o Vasco, enfrentou o Juventude já rebaixado, né, gente? E é vitória do Vasco, mais de 1,5, Ryan marcar, Vasco ter mais chutes ao gol, Vasco ter mais escanteios. O jogo aqui o Vasco é franco favorito, o Vasco tá em 9º, já ficou bem longe da zona de Copa de Libertadores, né? Mas lembrando que Palmeiras ou Flamengo vão ganhar Libertadores, então isso aqui vai virar um G7. Caso o Cruzeiro vença a Copa do Brasil, pode virar até G8. Então o Vasco ainda tem esperança, né? Vencer, fica a 5 pontos do Fluminense. Não é uma boa distância, né? Não tá perto, mas ainda assim dá para sonhar. O Vasco que vem de uma boa fase, aqui é vitória do Vasco, a gente pode pegar chutes a gol do Ryan. E é isso, o Vasco ter mais escanteios, o Vasco ter mais finalizações. O Vasco é muito favorito contra esse Juventude. Juventude que é a pior defesa do campeonato, né? 58 gols sofridos. Vai até o Rio enfrentar o Vasco. Internacional e Bahia, jogo muito chato, viu, gente? Eu não gosto de mexer nesse jogo. Vou explicar pra vocês. O Bahia é um excelente time jogando em casa. Fora de casa, o Bahia é péssimo. Horrível. Horrível, horrível. Quer ver? Vou colocar até aqui os jogos em casa e fora. Olha isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos de Brasileirão que não ganha fora de casa o Bahia. Perdeu na Copa do Brasil. O último que ganhou foi do Corinthians. Então, o Bahia não é nada confiável. E o Internacional também não é nada confiável, mesmo estando em casa. Péssima fase, péssimo time. Não joga bem, não mostra... Não passa uma confiança, não passa confiança nenhuma, né? Então esse jogo aqui é um jogo que eu pularia com certeza, mesmo o Bahia estando bem melhor no campeonato. O Bahia não consegue ser favorito porque não ganha fora de casa, e o Internacional também não consegue ser favorito porque não ganha de jeito nenhum, beleza? Então muito cuidado com esse jogo. Eu vou pro próximo, que esse aqui minha dica pra você nesse jogo é não mexa nele pré-live, espera começar e aí a gente vê se surge oportunidade, beleza? Atlético Paranaense e Volta Redonda, jogo muito bom. Atlético Paranaense ganhando aqui se solidifica, né? Vai se consolidar aqui no G4 em busca do acesso para a Série A, vai a 59 pontos. Enfrenta um Volta Redonda que precisa ganhar de qualquer jeito para tentar sair da zona, mas o Atlético é muito favorito, joga em casa. Para mim aqui a vitória do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vencer no primeiro tempo, a gente pode dar uma olhada. O Furacão jogando em casa é uma entrada que na verdade eu não tenho tanta segurança, mas não é uma entrada segura, mas eu acho uma entrada de valor, uma boa entrada. O Remo fora é um jogo muito difícil, o Atlético Goianiense também. O Furacão voltou na boa fase, venceu o Goiás. Acho uma boa, até pela disparidade entre os times, beleza? E para fechar, São Paulo e Bragantino. São Paulo vem de 3 jogos sem derrota, né? O que já não acontecia um bom tempo. São Paulo não faz um bom campeonato de uma forma geral. Começou bem, mas caiu muito, né? Com uma fase terrível, a gente pode ver que perde. Mas voltou um bom futebol. O Bragantino é um time que tem oscilado muito, trocou de treinador. Esse jogo eu iria, na verdade, para 1,5. Jogo no Morumbi, São Paulo e Bragantino, mais de 2 aqui, a odd 1,60, pode ser interessante, 1,5 pra gente duplar com alguma, odd 1,37, beleza? Então bora lá, encerramos aqui nosso sábado com 15 minutos de vídeo, bora começar os jogos do domingo, tem um pouquinho a mais, Domingão tá bem bacana, já começa aí, né,
Começa às 11 horas os jogos selecionados, bora lá. Tem enrolação. E se você tá gostando, se você quer, se inscreve aqui, compartilha com um amigo, dá seu like e bora pra cima, beleza? Começando aqui com o Brentford e Newcastle, jogo, na minha opinião, totalmente voltado para gols. Gosto aqui do ambas marcam, gosto do over 2,5, não tem muito segredo aqui, beleza? Vitória não pulo em nenhuma. AZ e PSV também, vocês gostam aqui, olha as odds, né? Newcastle. Brentford e Newcastle, mais de 2,5 a 1,78, acho boa. Ambas marcam 1,64, acho boa também, mas eu prefiro 2,5 que ambas marcam, na verdade. E tem uma entrada aqui que eu gosto de fazer, que é essa aqui. Ó, de 2,5. Ambas marcam e mais de 2,5. Pode ser uma boa, beleza? Manchester City e Liverpool. Jogaço. Clássico. O City é favorito, joga em casa. Mas temos um porém. Se o Liverpool jogar a bola que estava jogando na temporada aqui, vai ser amassado. Vai ser amassado. Amassado. Do início ao fim. Mas se o Liverpool jogar a bola que jogou contra o Real Madrid, é jogão. É jogão. Muito, muito difícil trabalhar a vitória. Até por ser clássico, eu já falei. Todo vídeo eu falo isso aqui praticamente. Clássico é fria de mexer. Eu iria mesmo, né, pro lado aí dos gols. Dos gols. Dos gols do Liverpool, né? Aqui, mais de 2,5 70% dos jogos do Liverpool e 50% dos jogos do City. Quando a gente olha confrontos diretos aqui, mais de 1,5, mais de 1,5. Talvez não seja tão interessante esse 2,5, né? Já foi, mas nos últimos 2-0, 2-0 pro Liverpool. 1,5 aqui vai estar bem murcho, viu? A gente pode vir trabalhar esse 2,5 a 1,47. Difícil. Ambas as equipes marcam 1,45. Na verdade, as odds não tão boas, beleza? A gente pode ir também pro lado de chute a gols do Haaland, né? Não liberou o mercado, mas bora lá. Jogo muito difícil de mexer, viu, rapaziada? Eu esperaria aí o ao vivo mesmo. Não gosto dessa odd de 2 pro City. O Liverpool pode ser um adversário muito duro. Clássico é clássico. O mercado já esmagou as odds de gol, não mexeria. Stuttgart e Augsburg é um jogo bem interessante na Alemanha, beleza? O Stuttgart é um time bem bacana, tem um histórico aqui muito bom contra esse Augsburg. E eu pegaria essa vitória do Stuttgart sem muito segredo. A Eintracht Frankfurt mais outro time aqui que tem oscilado na temporada. Tem tido dificuldades. Esse jogo aqui eu tenho uma entrada muito boa para ele, quer ver? Eintracht Frankfurt e mais. A gente vem no criar a aposta pro Frankfurt vencer um dos tempos, odd 1,45, para sair um gol no primeiro tempo e para sair mais de 1,5 na partida, odd 1,77. Gosto muito dessa entrada, tá bom? Dependendo ambas marcam aqui, eu não. Mas tenho o costume de fazer gols, mas o Frankfurt em casa é um time que toma gols também. Pode ser também, né? Mas esse ambas marcam, a odd vai para 2,30. Mas eu prefiro ir nesse 1,5 e ficar com a odd 1,77. Uma entrada muito boa, beleza? Corinthians e Ceará. Corinthians é favorito, joga em casa, tá mais completo, né? Tá sem o Carilho. O Carilho foi expulso, né? Mas ainda assim o Corinthians é favorito. O Ceará jogando fora de casa não é uma equipe que... Vou colocar só nos jogos do Brasileirão. O Ceará jogando fora de casa, ó, não é uma equipe que costuma vencer. Venceu o São Paulo aqui porque tava todo mundo ganhando São Paulo, tá bom, gente? Mas o Corinthians é instável. Uma odd 1,72. Eu iria para algo relacionado ao Yuri. Não liberou ainda, né? Porque o jogo é só no domingo. Mas aqui pro Corinthians vencer um dos tempos e o Yuri Alberto dá mais de meio chute ao gol. Provavelmente vai ter bastante valor, beleza?
Cruzeiro e Fluminense, jogo difícil. Eu sou cruzeirense, mas o Cruzeiro, apesar de ter vencido o Fluminense das últimas vezes aqui, o Fluminense costuma ser uma pedra no sapato do Cruzeiro. Tá bem equilibrado os últimos 10 jogos. Mineirão lotado, o Cruzeiro se recusa a perder, não larga o osso. O Cruzeiro tem feito bons jogos, é uma equipe que luta muito, que tenta controlar o jogo em algumas horas e é uma equipe muito vertical. Vai enfrentar um Fluminense que é perigoso e não tem saído muitos gols nos jogos do Fluminense. A gente vê que as últimas 4 vitórias do Flu por 1-0, 2 derrotas por 2-0 fora de casa. Esse jogo aqui, eu sinceramente iria para um Cruzeiro empate, Caio Jorge dá uma finalização no gol, algo nesse sentido, beleza? Não gosto de ir para gols porque a gente viu aqui, ó, apenas 6 dos últimos 10 jogos de ambas as equipes saíram mais de 1,5 e 2 jogos do Cruzeiro ficaram 0-0. Não acredito que esse fique 0-0 por ser no Mineirão, por o estádio estar lotado. Mas eu não gosto muito de ir para gols. Quem quiser pode pegar um Cruzeiro um empate mais de 1,5. É uma boa entrada, mas não é uma entrada que eu gosto muito, beleza? Vitória e Botafogo. Jogo dificílimo de trabalhar, gente, porque vou explicar para vocês que o Botafogo é bem favorito, a gente sabe, mas o Vitória no Barradão tem feito bons jogos. É isso aqui, ó. O Vitória quer fugir da zona de rebaixamento, jogar em casa. A torcida do Vitória é muito bacana, é uma torcida muito legal. Então, é um jogo que com certeza eu fico de fora. Eu iria para cartões aqui, ó. Média de 7 do Vitória, 6 do Botafogo. Eu com certeza iria para o mercado de cartões. Deixa eu ver se já liberou aqui. Não liberou ainda, já imaginava. Os últimos 10 jogos do Vitória saíram mais de 4,5 cartões. Então, jogo muito difícil, jogo que vai definir uma briga por Libertadores e uma briga por se manter na Série A. Então, um jogo muito bom, beleza? Inter e Lazio. Clássico. Temos um clássico. Essa vitória da Inter, teve um 6-0 aqui. Essa vitória da Inter a 1,36 não me convence. A Inter que ganhou do Kairat no meio de semana agora não jogou bem, ganhou de 2-1 em casa. Um jogo ruimzinho. É favorita, a tendência é que ganhe, mas não me convence, tá bom? Muito ruim para cartões. Média de escanteios da Inter tá boa. Não iria para gols aqui, mais de 1,5, mas não iria de forma alguma para a vitória da Inter, beleza? Lyon e PSG, esse aqui é um jogo que eu vou te falar que você vai ficar de fora. O PSG, que jogou a Champions contra o Bayern, foi amassado, inclusive, até a expulsão do Luiz Dias. Não tem feito bons jogos no campeonato francês. Ganhou de 1-0, empatou de 1-1, empatou de 3-3, empatou de 1-1, perdeu de 1-0. Uma preguiça, cheio de desfalque. Então esse jogo aqui é totalmente pro ao vivo. Fuja. Aqui, coitado do Santos, né? O que eu vou falar do Santos? Pegou o Palmeiras, vai pegar o Flamengo no Maraca e pega o Palmeiras de novo. Fortíssimo candidato ao rebaixamento. O Flamengo é muito favorito aqui. Flamengo, muita gente gosta, né, desse Flamengo aí no HT, mas eu vou mostrar um trem pra vocês aqui, ó. Não venceu o HT, 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 não venceu o HT. Então, cuidado, muito cuidado, tá bom? Eu iria para essa linha aqui, Flamengo vencer mais de 1,5 e a linha tá 1,5, né? O Flamengo marcar um gol no segundo tempo, eu gosto. Mas essa entrada aqui eu acho ela bem segura, bem boa, beleza? De resto, não mexeria tanto assim. Talvez uma linha de cartões, mas isso aqui tá bem alto também por conta dos vermelhos, né? Mirassol e Palmeiras. O Mirassol que deu uma oscilada, né? O que é normal também. Com 2 jogos sem vencer, nem oscilou tanto assim, né? Em questão de resultados, mas fez jogos ruins. Não jogou bem contra o Botafogo e não jogou bem contra o Fluminense. Teve uma caída de nível, beleza? Não, apesar de não ter nenhuma... É uma derrota, um empate, mas jogou bem menos do que a gente estava habituado a ver esse Mirassol jogando.
principalmente nessa sequência aqui de 4 vitórias. Palmeiras é favorito, não tem como. O Palmeiras está voando. Palmeiras no empate, chute a gol do Vitor Roque, chute a gol do Flaco Lopes. A dupla tá entrosadíssima, tá voando, não tem muito segredo. É o que a gente tá fazendo, é o que a gente já tá fazendo, tá bom? É Vitor Roque, Flaco Lopes, Palmeiras no empate ali de segurança. A gente pode buscar até um e-mail aqui, tá bom? Que na minha opinião é bom, fechou? E pra fechar aqui, Fortaleza e Grêmio, jogo interessante. Fortaleza que estava ganhando o clássico até o finalzinho, empatou com o Santos 1-1, empatou com o Fortaleza, empatou com o Ceará, tomou gols 90 minutos. E é mais uma oportunidade do Fortaleza que se afundou na zona de rebaixamento. Mas tem aqui, ó, um jogo a menos, 29, 30, 31, 32. O Grêmio é um adversário acessível, principalmente fora de casa, mas não dá para confiar no Fortaleza. Jogo muito interessante para ficar de olho no ao vivo. Eu gosto aí dos cartões e o Fortaleza ter mais escanteios e um e-mail também eu acho interessante, beleza? Além disso aqui, Fortaleza e Grêmio. Escanteios, Fortaleza tem mais escanteio, 1,28. Mais de 3,5 escanteios no primeiro tempo eu gosto. E a gente pode pegar um 8,5 na partida aqui para fazer alguma dupla, eu acho interessante também, beleza? Então, fechamos por aqui. Meia horinha de vídeo, né? Ficou um pouco longo, até deu uma acelerada para não se estender demais. Faço uma visão sobre o que eu penso, né, sobre alguns jogos. E é isso, se prepara para o final de semana, muito jogo bom. Não precisa apostar em todos os jogos, pode escolher, igual eu fiz aqui, escolher os jogos que eu escolhi, ou escolher uns jogos que você gosta, que você quer acompanhar e fazer suas próprias entradas, beleza? Se gostou, se inscreve aqui, deixa seu like e bora pra cima, que semana que vem tem mais. Valeu, aquele abraço, tamo junto.